mesmo nos dois. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amados irmãos, com todos aqueles que nos acompanham essa noite. Uma boa noite a todos. Obrigado por nos acompanhar nesse momento de culto, por estarmos adorando e louvando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela sua graça e misericórdia. Nós vamos orar ao Deus que merece ser adorado, merece ser louvado por toda a eternidade. Faremos nesse momento, acompanhe conosco uma oração de adoração ao nosso Deus. Logo depois estaremos assim lendo a sua palavra e também louvando o seu santo nome. Oremos. Deus querido e Pai todo-poderoso, nós te agradecemos pela tua compaixão, pela tua misericórdia e graça sobre o teu povo, sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela semana que passou, por estarmos na tua presença. Te agradecemos por toda a providência, Senhor, que tu tens concedido ao teu povo, pelo pão de cada dia, pela nossa saúde, em meio aos problemas que atravessamos, mas a tua presença é conosco. Ó Pai querido, nós te pedimos por aqueles que nos acompanham neste momento, que estão conosco cultuando ao Senhor, adorando o nome do Senhor, a todos os nossos familiares, a todos os nossos irmãos em Cristo, da Igreja Presbiteriana em Jardim São Paulo e tantos outros que têm nos acompanhado neste culto. Ó Deus, nós te pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, rogamos a tua graça sobre o teu povo e te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Deus, rogando que a iluminação do teu Espírito Santo seja com a nossa mente, o nosso coração, abrindo os nossos ouvidos e os olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Nós te pedimos por tudo isso, agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, abra seu inário nesse momento. Antes da leitura, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 2. Hino de número 2 do nosso novo cântico presbiteriano, que tem como título Reverência. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Hino de número 2 do nosso novo cântico. Abra lá para que possamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Precisamos, não estando no templo, mas ter toda a reverência diante do Deus Santo e Soberano que Ele é para conosco. Vamos louvar ao Senhor. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Fazer a leitura também da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo número 96, que acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 96. Salmo de número 96, acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras,
Cantai ao Senhor e bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Amém. Que o Senhor nos abençoe profundamente, está percebendo por 96 as grandezas do Senhor, a soberania do Senhor e o grande Deus, Criador dos céus e da terra. Que o Senhor nos abençoe na sua leitura. Eu quero ainda chamar a todos os irmãos a poderem estar me acompanhando em mais uma leitura agora, no momento de confissão e contrição que nós faremos. Então eu farei uma leitura que já está aqui do livro de Daniel com alguns textos e, por favor, acompanhem a leitura e logo depois estaremos assim orando ao Senhor para o momento de confissão e contrição. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao nosso Senhor Deus pertencem a misericórdia e o perdão. Nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, o Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Amém. Esses textos estão localizados no capítulo 9 do livro de Daniel. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e vamos mais uma vez curvar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor agora uma oração de confissão e contrição. Ó Deus amado e bendito, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, estamos aqui na tua santa e bendita presença, te adorando e louvando esta noite, glorificando o teu santo nome, ó Deus, e nesse momento nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas muitas falhas. Deus, a vida cristã é extremamente difícil, mas tu tem nos capacitado e cabe a nós, dentro da nossa responsabilidade, obedecer ao Senhor, fazer o que é conforme a tua vontade. Ó Deus, perdoa-nos as nossas omissões, a nossa falta de fazer o bem. Perdoa-nos os nossos maus pensamentos e más palavras. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso mau julgamento para com o nosso próximo ou para com o nosso irmão. Tem misericórdia de nós quando nos falta amor ou quando não entendemos que Deus é amor e precisamos usar esse amor para glorificar o teu santo nome na pregação do Evangelho, no bem que fazemos ao próximo. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo e da tua igreja, para a glória de Jesus. Derrama sobre nós essa noite, a partir desse momento, a paz do teu perdão. Perdoa-nos o nosso coração, pois tu o conheces. Sabes, ó Deus, do nosso deitar, do nosso levantar, do nosso entrar e sair. Conheces a todo o teu povo. Em nome de Jesus, Pai, que nós te oramos e
te pedimos perdão em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós iremos nesse momento passar ao momento da mensagem da palavra de Deus e pedimos a você que possa estar com sua Bíblia aberta lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, e vamos acompanhar a leitura do versículo 28 até o versículo 34. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao versículo 34. Eu farei a leitura enquanto os irmãos acompanham e estaremos assim trazendo a mensagem da palavra de Deus essa noite para o Senhor Jesus Cristo. Marcos 12, 28 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os sacrifícios e holocaustos. Vendo Jesus então que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Amém. Oremos mais uma vez. Querido Deus, ilumina nossa mente, o nosso coração, abre os nossos olhos e ouvidos para contemplarmos as maravilhas da tua lei, do teu mandamento. Fala-nos ao coração e ao coração do teu povo, segundo a tua vontade. Nós te rogamos essas ricas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos atravessando dias difíceis, desde o mês aproximadamente de março, onde praticamente o mundo começa a parar e diversas manifestações, elas são mostradas, exercidas por meio tanto das redes sociais quanto dos meios de comunicação como a TV, entre outras situações. E dentro desse contexto, o que mais tem se buscado fazer é demonstrar amor. Pelo menos são as ações e atitudes que temos visto espalhadas por vários cantos da terra. Mas dentro desse texto que lemos agora do Evangelho, escrito por Marcos aí no capítulo 12, há uma discussão anterior que se inicia logo depois acerca de um outro assunto, que é a ressurreição. Qual é o principal mandamento? Qual seria a principal regra para a vida do ser humano? E aí nós vemos aqui Jesus tendo uma conversa com esse escriba e demonstrando que o maior mandamento é o amor. O Talmud judaico, ele é formado por 613 mandamentos. É um livro do judaísmo no qual são seguidas regras. Esse é o conjunto de mandamentos que, de acordo com os judeus, eles formam a lei de Moisés. E é usado em reverência ao corpo legal judaico. Eles seguem essas regras, esses mandamentos à risca. E de acordo com a tradição, os 613 mandamentos estão divididos em dois conjuntos de mandamentos. Os positivos, naqueles que trazem o sentido de que os judeus devem realizar certas ações do tipo faça, são obrigações, e do outro lado os negativos, onde os judeus não devem fazer certas ações do tipo que está lá, não faça, são proibições. Então, resumindo aí, há 365 negativos por parte do Talmud, que são relacionados ao número de dias do ano solar, a esse significado, como se a cada dia
fosse dito à pessoa: não faça tal transgressão hoje. E outros 248 mandamentos positivos relacionados ao número de ossos ou órgãos do corpo humano, onde cada membro diz àquela pessoa: cumpra agora essa regra. Então, essa parece ter sido a prática aqui da elite religiosa dos fariseus e dos escribas, conforme o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 11, no versículo 46, vai dizer assim: mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, por que sobrecarregais os homens com fardos superiores às vossas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais? Está aqui Jesus repreendendo aqueles homens que forçavam a lei para com o povo, que aumentavam o número de regras e de mandamentos, dos quais eles mesmos não podiam suportar e não podiam cumprir. E essas leis, elas foram quase que sempre mal aplicadas. Esses homens passavam a maior parte do tempo debatendo quais eram ou qual era a maior lei dessas 613 leis e mandamentos e regras que havia no Talmud. Qual era a mais importante delas? Portanto, a pergunta aqui desses defensores legalistas, e podemos chamar assim, era a menos legítima possível. Porque o Evangelho de Marcos, aí no capítulo 12, que lemos lá no versículo 28, na parte B, a grande questão é: qual é o principal dos mandamentos? E essa foi a pergunta que eles fizeram para Jesus. Jesus dá a suprema resposta ao que foi perguntado a ele sobre essas 603 regras e regulamentos e mandamentos que contém o Talmud. E ele resume em duas grandes e majestosas declarações sobre a verdade divina. O próprio Senhor Jesus Cristo, nós podemos ver aqui, que é a essência que resume toda a lei. Ele é a essência que resume todos os mandamentos e todos os ensinamentos, desde os profetas aos apóstolos. E tudo isso resume em amor. Deus é amor. Jesus Cristo é amor. O maior de todos os mandamentos é o amor. E esse mandamento, ele aqui é definido e explicado pelo apóstolo Paulo, claramente lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Depois de concluir seus argumentos lá sobre o amor, Paulo diz que tudo o que passa, tudo aquilo que é efêmero, tudo aquilo que permanece temporariamente nesse mundo, inclusive são a fé, a esperança, porque precisamos ter a fé em Cristo e a esperança da sua volta, e ele acrescenta o amor, a fé, a esperança e o amor, mas em destaque ele diz: desses três, porém, o maior destes é o amor. É o fechamento que ele faz lá do capítulo 13. Queridos irmãos, a fé, ela se encontra nos nossos dias porque é preciso para a salvação ter fé em Cristo Jesus. Mas quando o Senhor vier, não mais precisaremos da fé. A esperança também, ela faz parte desse momento, é extremamente necessária para aguardarmos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas depois que ele voltar, assim que ele chegar, também a esperança não tem mais a sua utilidade. Mas o amor, ele permanece para todos sempre, porque Deus é amor. O apóstolo João já destaca isso nas suas epístolas, lá naquelas 3 epístolas final da Bíblia. Ele destaca ali na sua primeira carta que Deus é amor. Ele traz de deveras e muitas acerca. Então, vamos refletir aqui nas palavras de Jesus sobre esse assunto, quando lemos aí o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, onde o próprio Senhor Jesus declara sobre qualquer lei humana e que sobre qualquer lei humana a maior lei é o amor. O maior mandamento destes é o amor. Eu quero compartilhar com vocês os primeiros versos aí. Em primeiro lugar, os versos 29 ao verso 31, nós vamos perceber aí as características do grande mandamento. Não é? Jesus detalha o supremo, no qual ele resume aqueles 613, no amar a Deus e também no amar ao próximo. E no texto ele ensina que o dever completo do homem
onde está toda a lei moral e espiritual, se resume no amor. É implícito, é muito claro ao homem que ele tem a responsabilidade de amar a Deus sobre todas as coisas e com todas as faculdades do seu ser. Esse amor deve apenas, aqui e antes de tudo, ser a Deus, acima de qualquer coisa material, de qualquer coisa sobre a sua vida. É assim que Marcos aqui relata que Jesus começou o seu resumo da lei, falando inclusive do Shema, né? O Shema Israel, ou é a expressão hebraica para ouça Israel. São as duas primeiras palavras do texto da Torá, dos 5 livros da lei de Moisés, que formam a profissão de fé judaica. E essa citação o Senhor faz usando Deuteronômio capítulo 6, no versículos de 4 a 5. Essa passagem é uma passagem citada por todos os judeus durante todos os dias e tempo de oração que eles fazem, orando desse jeito. Né? Se lembram de que não há com isso um outro Deus que possa substituir ao Deus soberano, ao Deus eterno. E qualquer coisa que venha a ocupar, a tentar tomar o lugar de Deus, né? Aquilo que ocupe o lugar no coração do seu povo, no coração do ser humano, será um ídolo falso, um Deus falso. Então, está aí a expressão que o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, usa, vai buscar lá no Antigo Testamento o Shema Israel, que quer dizer ouça Israel, que está lá escrito em Deuteronômio 6, de 4 a 5. Essa, irmãos, é uma verdade hoje e sempre. Devemos ter certeza de que Deus é quem deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, ele diz: ele é a cabeça de todo o corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, o apóstolo Paulo está destacando aqui de que Deus deve ser adorado acima de todas as coisas. Esse é o princípio do primeiro mandamento. O texto em destaque, no versículo 33 do Evangelho de Marcos, nos desafia a exercitarmos as áreas da nossa vida nas quais devemos amar ao Senhor de maneira suprema. Colocar isso em destaque. Nada deve superar na nossa vida o amor de Deus. Nós precisamos ter isso em mente e no coração. E esse coração e mente, alma e força são destacados aqui pelo texto do Evangelho de Marcos e devem juntos cooperar no amor a Deus. Amar ao Senhor de todo o coração. Esse é o primeiro ponto do nosso desafio. Esse é o primeiro ponto que devemos levar em consideração para exercitarmos como uma área preciosa da nossa vida, a amar ao Senhor de maneira suprema, a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Amar ao Senhor de todo coração. Esse é o que diz aí o texto. Por vezes a palavra coração é usada para se referir ao centro das nossas emoções, não é? Os sentimentos humanos, mas aqui não é propriamente essa a intenção no texto. O que Jesus nos ensina é que devemos amar ao Senhor com o princípio da vida. Aqui o sentido do coração não está ligado apenas às emoções e sentimentos humanos, mas está ligado ao princípio da vida. E isso com base no que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23, onde o autor diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então veja, Jesus vai tão profundo para dizer que amar ao Senhor deve ser de todo o coração, ou seja, deve ser com toda a sua vida. Você não pode deixar espaço algum para que essa parte do seu ser não esteja adorando o Senhor, não esteja amando ao Senhor. Devemos e precisamos ser genuínos para com Deus, sem barganha, sem troca, sem interesses. O coração aqui no texto envolve o nosso ser físico, moral, intelectual e espiritual, e tudo isso se resume em vida. Não devemos dizer que amamos ao Senhor e vivemos como se Ele não existisse. Nada de hipocrisia. A Bíblia suspende a hipocrisia, coloca de lado, seja sincero, seja honesto, seja verdadeiro para com o Senhor. O Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 9, diz assim a palavra de Deus:
Como o Pai me amou, também eu vos amei, diz o Senhor. Permanecei no meu amor. Então, essas são as palavras de Jesus. Assim como eu amei vocês, me amem também. E ele nos amou com sua vida, a ponto de dá-la na cruz do Calvário. Em João também, no capítulo 15, agora no versículo 10, diz ainda a palavra do Senhor: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Ainda o apóstolo João, agora ele não escrevendo esse evangelho, mas a primeira carta, na qual está lá registrado no capítulo 5, no versículo 3, onde ele diz: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E os mandamentos sobre amar a Deus não são como as 603 regras, mandamentos penosos e pesados que os escribas impunham para com o povo. O seu fardo é leve, a sua graça é misericordiosa. Por isso, amar ao Senhor de todo o coração envolve vida. Muito da nossa vida, toda a área da nossa vida, físico, moral, intelectual e espiritual. E claro, não deixando de lado entregar a própria vida. Esse é o sentido maior do amor, o sacrifício, o amor que se dá, o amor que se entrega, o amor que não exige, mas o amor que apenas se doa. Mas também não só nós precisamos amar ao Senhor de todo o coração, e isso envolve vida, como ele também destaca para nós que devemos amar ao Senhor de toda a nossa alma. Isso é o que está sendo destaque no texto. E a palavra alma no Novo Testamento, ela tem uma grande variedade de sentidos, mas é o local onde estão as atividades emocionais do ser humano. A mente não é apenas o centro da vida intelectual, mas contém também nossas disposições, nossas atitudes. Por isso, o sentido aqui dessa passagem no texto é que o ser humano deve amar a Deus com todas as faculdades que ele tem, com todas as faculdades em todas as áreas mentais, espirituais, de alma, de espírito, de coração, de profundidade que o Senhor lhe concedeu como um ser existente, como tendo ele uma existência individual. A alma como sendo vida, destaca-se aqui a essência humana de fato dessa existência individual do ser humano. É o que o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 12, no versículo 18, vai destacar. 12 e 18 de Mateus diz: servo, olha o que é dito sobre o Senhor. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o Espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Então, há prazer da parte de Deus naquele que o ama com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, que é o que veremos mais na frente. Veja a profundidade da palavra de Deus naquilo que foi prazer de Deus para com o seu Filho Jesus Cristo, sabendo que de fato amaria o Pai de todo o coração e amaria ao mundo de todo o coração. De que daria a sua vida por aqueles a quem Deus chamou para a salvação. Por isso ele usa tanto a profundidade do coração quanto a profundidade da alma. O autor aos Hebreus, também lá no capítulo 10, ele vai dizer lá no versículo 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O amor aqui de Deus, irmãos, pode e deve tocar níveis mais profundos do nosso emocional, do nosso ser intelectual, do nosso ser moral e espiritual. O justo viverá pela fé, diz o autor aos Hebreus. Se ele retrocede, então não há prazer para Deus. Se ele cede não amá-lo de todo o coração, não há prazer para Deus. Se ele cede não amar de toda a alma, de toda a vida, então não há prazer para Deus. Mas não apenas o texto nos mostra aqui que devemos amar a Deus de todo o coração e que devemos amar ao Senhor de toda a nossa alma, mas o texto também destaca que nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso entendimento, com a nossa mente. E isto é
devemos envolver o intelecto em nossa vida para com o Senhor. Não viver em um outro mundo, não viver flutuando, não viver só na esfera emocional. Mas, acima de tudo, devemos envolver o intelecto, a mente, a nossa razão. O que une aqui compreensão e inteligência. Esse amor não é sem razão ou vazio de raciocínio, mas sim pela decisão consciente de amar a Deus com o conjunto das nossas faculdades em todos os seus aspectos. Em outras palavras, você não deve amar a Deus por um conjunto de coisas externas e humanas, como a religiosidade, como exemplo, assim como faziam aqueles judeus com tantas regras e tantos mandamentos, mas eles precisavam de algo interior. Você deve amá-lo por causa de quem ele é, o Deus justo, santo, reto, memorável, o Deus soberano, sublime, maravilhoso, o Criador do céu e da terra, o Deus eterno. Por isso, amar ao Senhor de todo entendimento é imprescindível. O que você está fazendo, e fazer isso de uma maneira bíblica, de uma maneira racional bíblica, sabendo o que está fazendo, porque Deus o mandou assim, porque Deus o orientou assim, porque Deus deu as regras assim, da maneira correta de como adorá-lo, de como amar ao Senhor, de todo coração, de toda alma e de todo entendimento. Perceba que há uma sequência, que há uma regra. Você não ama a Deus de qualquer jeito, você não ama a Deus da sua maneira. Eu amo a Deus do meu jeito e está tudo certo, está tudo ok, eu faço o que eu bem entendo, faço o que eu bem penso. Deus traçou regras. Eu quero ser adorado dessa maneira. Os filhos de Arão são mortos porque levam um fogo estranho ao altar do Senhor. Que talvez tenham pensado em amá-lo e adorá-lo, não da maneira como ele estabeleceu o seu modo de adoração e de amor, mas da maneira que eles bem entenderam. E por isso foram consumidos. Por isso que nós devemos prestar atenção e perceber aqui a sequência de que ele nos dá uma regra de amor, de entendimento e de alma. E também, em quarto lugar, ele nos oferece a intenção, ele nos estimula a amarmos ao Senhor com toda a nossa força. Será que eu preciso carregar algum peso para amar ao Senhor? Será que eu preciso caminhar nas promessas que faço, carregando algum peso nas minhas costas, na minha cabeça, para provar que eu estou amando ao Senhor com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma? Amar ao Senhor com toda a sua força implica que o nosso amor ao Senhor não deve ser feito apenas com palavras, mas precisamos e devemos observar o sentido da palavra todo aqui, que ele se repete em várias expressões, em mais de uma vez, e ele é repetido nas expressões de toda a alma, de todo o entendimento e toda a força. Então perceba, o ponto aqui é o amor fervoroso de Deus, que não deve ser respondido de uma maneira diferente. Da mesma maneira como ele nos amou, nós precisamos amá-lo. Quando Deus amou, João 3,16, ele dá o seu filho. Então, por que a nossa maneira de amar seria diferente? Por que a nossa maneira de amar de todo o coração, de alma, entendimento e força seria contrário à maneira como Deus nos amou? Essa é a força. Portanto, ele deu-se a si mesmo. Eis aqui a força. Não é a questão do peso, ou daquilo que eu vou carregar, ou de vou fazer com promessa. Não é isso. Mas, eis aqui a profundidade. Nós tratamos o peso aqui com profundidade. Ele deu-se a si mesmo. Ele não se poupou. Ou seja, você deve dar-se a si mesmo. Você não deve se poupar. Hoje pela manhã nós trouxemos uma mensagem acerca de missões. E aí falamos dos moravianos, né, de um grande avivamento que houve no passado com os moravianos, um povo que amava o Senhor de alma, entendimento, de força e de todo o coração, a ponto de se sacrificarem dois irmãos entre esses moravianos que se venderam como escravos para poderem estar no meio daqueles que estavam já vendidos como escravos para entrar num país e poder pregar o Evangelho. Isso é usar toda a nossa força. Isso é usar todo o nosso entendimento. Isso é usar todo o nosso
alma. Portanto, assim como ele deu-se a si mesmo e não se poupou, nós devemos fazer o mesmo. Se amarmos o Senhor, todo o nosso ser deve estar dedicado a ele. Não devemos separar o físico do espiritual. Uma coisa não pode estar separada da outra. Tem que estar unida. Somos um só. O verdadeiro amor por Cristo, ele é completo. Ele não é separado. E este amor, ele deve ser direcionado tanto para Deus, quanto o que é citado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Deuteronômio 6,5, o que chamamos do Shema, né? Do ouve, ó Israel, como também para com o ser humano. Não é separado isso aqui. Esse mandamento não está separado. Parece até que primeiro e segundo mandamento são completamente diferentes, mas não são. Para o primeiro, em que devemos amar a Deus, ouve ao Israel, de como devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, e isso é descrito lá em Deuteronômio capítulo 6, também vem o amor, que é o segundo mandamento que o Senhor vai citar, que é para com o nosso próximo, e aí está descrito lá em Levítico capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Veja bem, no texto do Evangelho de Marcos, Jesus declara não somente por palavras, mas por obras, o verdadeiro sentido do amor perfeito para com Deus, unindo esse amor perfeito também para com os homens. O contexto aqui dessa passagem mostra a sinceridade e a verdade de Cristo na sua mente, diferentemente da cegueira dos escribas. Porque o segundo mandamento lembra o primeiro na seguinte semelhança: os dois exigem amor. É o amor ao próximo, que foi criado à imagem de Deus, e esse amor nasce do mesmo amor para com o Senhor. Eles estão interligados. Eu gosto muito das palavras do que o apóstolo João diz, de que se você não conhece a Deus e diz que o ama, né? Você não conhece a Deus, mas diz que o ama, e conhece o seu irmão e não o ama, está errado. Isso é contrário às Escrituras. Como você pode amar a quem você não vê e deixar de amar a quem você está perto? Por isso, essa conclusão, esse entendimento que nós temos aqui, nos leva a um detalhe importante no versículo 30 do nosso texto do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Quanto ao amar de todo, o uso lá do teu, tua, né, para o teu coração, para o teu entendimento, de toda a tua alma, isso nos faz refletir de que é impossível aos homens amarem verdadeiramente o Senhor até que ele se dê a conhecer. A primeira carta do apóstolo João, lá no capítulo 4, no versículo 19, ele diz assim, nos alertando: nós amamos porque ele nos amou primeiro. E isso, claro, nos faz concluir aqui que é impossível aos homens verdadeiramente amar ao Senhor até que ele se faça presente, até que ele se dê a conhecer. Eu não posso amar o meu próximo se eu não conheço a Deus, se ele não se fez conhecer a mim. Se eu não tenho o seu amor, como é que eu vou amar o outro? E como é que eu vou ter o mesmo amor para com o outro, verdadeiro e sublime, se eu não amo a Deus, porque eu não conheço? Então, aqui nós vemos o apóstolo João, na sua primeira carta, dando clareza ao nosso entendimento. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E o entendimento aqui é de conhecer. O homem natural não tem a capacidade de amar ao Senhor, sem que ele primeiro se revele. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. Esse é quem o revelou. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 1, 17, diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amar aqui está ligado ao fato de conhecer. Se você não conhece, você não ama. Você não ama porque você não conhece. É um detalhe importante no verso 31, do qual vimos aqui no Evangelho de Marcos. O que nos leva também ao versículo 30, no versículo 30, ao versículo agora 31, quando o Senhor Jesus vai tratar do amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo.
onde alguns aqui chamam de o segundo mandamento, ou de um mandamento secundário, e eu acho incorreto chamar assim, porque os dois estão ligados ao que Jesus chamou de segundo mandamento. Jesus cita Levítico 19, 18, que é o teu próximo como a ti mesmo. Um mandamento completamente ligado ao amar a Deus sobre todas as coisas. Por que Jesus cita Levítico 19, 18, para que amemos ao nosso próximo como a nós mesmos? Nós fomos criados com o amor a nós mesmos também, isso é fato. Mas esse amor assim, por si mesmo deveria ser a medida, preste bem atenção, esse amor por nós mesmos, que fomos criados com ele, Deus nos concedeu, esse amor deveria ser a medida pela qual decidimos amar o nosso próximo. Veja como é coerente. Deus te dá um amor para que você se ame. E ele diz a você, use esse amor para você amar ao próximo. Esse amor que eu te dei. Então, com tanto amor que você se ama, você deve amar o seu próximo. Ou seja, você não você não faria um mal a você mesmo. Porque você faz o seu próximo. Então, fazer o bem ao seu próximo é o princípio de estar fazendo bem a você mesmo. Porque aqui, o próximo que é destacado no texto é qualquer pessoa que esteja em nosso caminho para exercermos para com ele ou com ela a simpatia e a ajuda. E quem é o nosso próximo? Quem é o próximo para mim e para você? Essa pergunta aqui ela deve ser respondida sendo você mesmo o verdadeiro próximo para os outros em necessidade. O próximo sou eu que ajudo aquele que está tendo necessidade. Então, eu vou amar a mim ou eu vou amar ao próximo com o amor que Deus me amou, com aquilo que Ele me deu para socorrer o necessitado. Muito interessante da parte de Deus, porque há algo que vai se tornar depois mais profundo aqui com relação a esse próximo, de quem é o meu próximo, né? E nós vimos aqui respondendo essa pergunta de que o próximo seria e poderia ser você mesmo, para os outros, conforme a necessidade de cada um. Mesmo que esse próximo sejam os nossos inimigos. Lá o Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós conhecemos muito bem, quando começa o Sermão no Monte, lá, a partir de lá do versículo 43 ao 48, nós vamos ver Jesus destacando lá o amor para com o nosso inimigo. Orar por eles, interceder por eles, não é? Se ele chamar para andar 1 milha, você anda 2. Se ele te pedir a túnica, dá também a capa, não é? Se você é esbofeteado num lado do rosto, você dá o outro. Esse é o teu próximo, esse é o nosso próximo. Nós devemos amar os outros com o mesmo amor que ele concedeu a nós. O amor genuíno, ele é sacrificial. Não só sacrificial para com quem nós conhecemos, mas sacrificial para aqueles que não conhecemos, que não fazem parte do nosso meio. Quanto a esses mandamentos, Jesus usou a palavra ágape, quanto a esse mandamento do amor. Ele não usa uma outra tradução aqui, como filéu, que não vamos entrar em detalhes no termo do significado do amor em outras situações, mas eu quero ir direto aqui dizendo que ele usa a palavra ágape, que é o amor sacrificial. Ele se refere aqui a um amor interminável, a um amor imutável. E esse sentimento não é aquele que aparece por um tempo e depois desaparece e é inconstante, mas o amor ágape, ele é para sempre, é como o amor de Deus, ele é eterno. É o tipo de amor com o qual Deus ama os pecadores, o amor eterno. É um amor genuíno, sincero, ele é abrangente, ele é eficiente e que não pode ser mudado pelas circunstâncias, por coisa alguma. É um amor que ama sem considerar o valor do objeto ou a quem se ama, ou aquele que está sendo amado. Isso é mais do que um simples afeto. Esse amor aqui é muito mais, é muito maior do que algum sentimento emocional. É uma decisão da livre vontade de Deus, assim como citamos João 3,16. Este é o amor que pode ser visto, o amor de Deus, assim como declara Paulo lá em Romanos capítulo 5, no versículo 8.
né? O nosso amor por Cristo deve ser visível, como declara também João, lá no seu Evangelho, no capítulo 14, capítulo 15. Vocês vão ver nesses textos ele declarando isso. Jesus aqui levou sua resposta ao ponto mais alto, quando ele disse: não há um outro mandamento maior do que esses. Mas por que esses são os maiores mandamentos? Primeiro, porque a fé e a esperança recebem, eles recebem dessa vida, mas o amor entrega. A fé e a esperança recebem, mas o amor se doa. A fé ganha a salvação em Cristo Jesus e a esperança abraça a promessa da alegria futura de podermos nos encontrar com o Senhor. Mas o amor significa doação, desde a eternidade e para todo sempre. Em segundo lugar, porque todas as virtudes estão incluídas no amor, conforme o texto do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Não vamos discorrer aqui, mas muitos sabem sobre o amor que é ativo ali, o amor inteligente, o amor voluntário, o amor altruísta. Nesse amor que é descrito por Paulo lá em Coríntios 13, há a paciência, a bondade, a humildade, e não busca os seus próprios interesses. E nele ainda existe a fé e a esperança, que depois lá no final vão desaparecer com a volta do Senhor Jesus Cristo, e se ficará permanentemente apenas o amor, porque Deus é amor. E em terceiro e último lugar, porque o amor humano, na sua melhor qualidade, da forma melhor que você possa ver, ele é e deve ser moldado em Deus, porque Deus é amor. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 14, diz o apóstolo Paulo: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Portanto, quando chegamos ao final do texto que lemos, do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, ao acompanhar ali a leitura do versículo 28 até o 34, e chegando aqui ao versículo 34, nós vemos Jesus nos encorajando e dizendo, como disse para aquele escriba: não está longe, não estás longe do reino de Deus. Ele também disse para mim e para você: vocês não estão longe do reino de Deus. E tem dito para muitos ainda hoje em dia: você não está longe do reino de Deus. Porque a chave que abre a porta do reino é o amor. O próprio amor de Deus pelos pecadores e o amor deles por Deus e pelo próximo, criado à sua imagem e à sua semelhança. Por isso, os mandamentos se resumem, e Deus se resume, se é que podemos resumir a Deus, em amar o Senhor de todo o seu coração, o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, nos dê misericórdia, conceda compaixão a nós e entendimento, para que venhamos a amar ao Senhor de todo o coração, entendimento, alma e força, e que tenhamos essa mesma linha, essa mesma perspectiva de amor para com o nosso próximo, em nome de Jesus. Eu gostaria de que pudéssemos louvar o último hino aqui para encerrarmos o culto dessa noite. Nós temos aí 5 minutos do nosso tempo, mas o inário, no nosso hino de número 178, a excelência do amor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 178, a excelência do amor. Ao adorno desta vida é o amor,
Onde houver desconfiança, ai do amor, pois mostremos lealdade, combatendo a falsidade, combatendo a falsidade que destrói esse amor. Não te irrites, mas tolera com amor, tudo sofre, tudo espera, pelo amor, o caminho excelente, ao segui-lo vence o crente, ao segui-lo vence o crente, numa vida de amor. Ó cristão, ao teu vizinho, mostra amor, o valor não é mesquinho, desse amor, o supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina esse amor. Amém. Amém, queridos irmãos. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Logo depois estarei impetrando a bênção apostólica. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe, o Senhor vos dê graça, uma boa semana de paz. Muito obrigado, agradeço de todo o coração a todos aqueles que têm nos acompanhado nos cultos, aos domingos e também nas quartas-feiras. Estaremos com o próximo Salmo 127, na próxima quarta-feira, Salmo dos Degraus, tratando aqui às 19h30. Uma boa semana, que o Senhor vos encha de graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém.